Para isso o Espírito Santo precisa trabalhar, precisa flexibilizar a nossa natureza, precisa nos dar aquele sentimento que Jesus trouxe, porque antes de Jesus, o sentimento do homem era o sentimento de Adão, era o sentimento que Eva inspirou em Adão, a serpente inspirou em Adão: sereis como Deus. O homem, sem Jesus e sem a ação do Espírito Santo, ele continua na bênção da serpente, querendo ser como Deus. E o que significa isso, se nós traduzirmos em miúdos? Significa fazer do seu jeito. Ser como Deus significa fazer do seu jeito, que a sua vontade seja feita, porque é assim que nós entendemos Deus, é assim que Deus nos é apresentado: aquele que faz todas as coisas que lhe apraz, aquele que faz todas as coisas que deseja, aquele que não tem impedimento para a sua vontade. Deus é assim. E a serpente disse para Adão e Eva: sereis como Deus. Disse então: fareis a sua própria vontade, fareis do seu jeito. É ou não é um sentimento presente na maioria das pessoas até hoje? É um sentimento presente na maioria das pessoas. Se você olhar para você com sinceridade, você vai ver que é interessante para você que as coisas saiam do seu jeito. Na minha família tem 2 crianças da mesma idade, e eu fico escutando a conversa deles lá, e às vezes eles brigam muito, discutem muito, porque um chega e fala: eu quero que fique do meu jeito. Eles têm 7 ou 8 anos de idade. Não, mas eu quero que fique do meu jeito. Então a gente já nasce com essa situação. Você vê crianças de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos dando birra. Por que ela está dando aquela birra? Porque ela quer que faça do jeito dela. É ou não é? Cachorro. Então eu fui dar um resto no macarrão que eu fiz com uma cachorra que tem lá em casa. Ela pegou a panela, Alex, saiu jogando macarrão no quintal inteiro. Não gostou do macarrão, não estava do jeito dela. Então isso é a natureza humana, é a natureza carnal. Nós não temos a menor condição de fazer a vontade de Deus. E esse é o grande lance de Jesus, da cruz de Jesus. Jesus falou: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, porque eu enviarei para vocês o Consolador. Ele ficará com vocês. É esse Espírito Santo que nos convence do pecado. Esse Espírito Santo, ele consegue nos fazer entender a nossa verdadeira posição diante de Deus. E qual é a nossa verdadeira posição diante de Deus? É quem pode manda, quem tem juízo obedece. É forçando a nossa natureza para nos submeter à vontade daquele que é realmente dono do poder, e não querendo ser o dono do poder, não querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito, ou que as coisas nos favoreçam, mas encontrando o prazer de agradar a Deus. Você sabe a única condição de você encontrar o prazer de agradar a Deus? Porque para agradar a Deus você tem que desagradar a si mesmo na maioria das vezes. Só é possível encontrar o prazer de agradar a Deus quando o Espírito Santo está operando na sua vida. Se o Espírito Santo não estiver operando na sua vida, é impossível ter prazer nas coisas de Deus. Por isso que a igreja desse tempo é a chamada igreja morna pela maioria dos teólogos, porque as pessoas, elas descobriram o poder da fé, elas descobriram o poder da palavra, elas descobriram o poder da permuta, elas descobriram diversos poderes aqui na palavra de Deus, na neurolinguística, no poder do subconsciente,
com a evolução da ciência e do conhecimento da psique humana, foram sendo descobertos diversos tipos de capacidade inerente à condição humana. Entretanto, esses poderes que o homem pode exercer, eles interessam somente para o homem, porque para Deus só interessa o poder dele, aquilo que vem dele, aquilo que ele pode fazer. E quando o homem se envolve com os poderes dessa vida, com os poderes da condição humana, ele se torna morno, imprestável para Deus, porque Deus fala: porque não és quente nem frio, eu vou te vomitar da minha boca. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 20. Porque não és quente nem frio, tu és morno, e porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca, porque é imprestável para Deus. O único poder que agrada a Deus, que serve para Deus, é quando o homem utiliza o poder do Espírito Santo, o poder da palavra. Esse é o poder que vem de Deus. E aí o homem descobre então o prazer de agradar a Deus. E quando o homem descobre o prazer de agradar a Deus, Deus se agrada dele. E quando Deus se agrada do ser humano, Deus aprova esse ser humano. E a consequência direta disso é que Deus começa a responder a oração dessa pessoa. E quando Deus começa a responder a oração dessa pessoa, então aí vale a pena ser cristão, porque você tem segurança total. Não é que alguém disse para você, não é que você leu, não é que você tem a impressão de que isso é verdade, mas se Deus começa a responder a sua oração, então você tem a comprovação de tudo isso aqui, você tem a confirmação de tudo que Jesus disse, de tudo que Jesus conquistou na cruz, e isso te fortalece e traz um sentido diferente para a sua vida. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. É a ação de Deus através de Jesus, através do Espírito Santo, que trabalha aquilo corpo a corpo com o ser humano, que trabalha aqui operando na proximidade de cada um de nós, na interioridade. O Espírito Santo, ele é capaz de perscrutar os nossos pensamentos. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 28, que ele sonda a nossa mente, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala de nós para Deus, ele se refere a nós diante de Deus, de detalhes que você nem sabe que fazem parte da sua realidade. Ele entra de uma maneira tão efusiva e tão interiorizada na sua vida, e ele fala de coisas que você nem sabe, que são coisas que estão dentro de você, que fazem parte da sua vida. Talvez daqui muitos anos você venha perceber, mas ele sabe agora aquilo que vai surgir, aquilo que vai aparecer, aquilo que vai frutificar na sua vida para o mal. Ele sabe hoje, não importa a data futura que aquilo vai acontecer, e ele começa a interceptar esse mal, ele começa a interceder por você com gemidos inexprimíveis, e Deus vai limpando o seu território espiritual. E ele traz a paz que excede todo entendimento, a paz que não depende de circunstância,
A paz que nasce dessa relação, dessa ligação entre você e Ele. Tudo isso é feito através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz isso aqui, que promove esse transporte. Quando a Bíblia fala, Ele nos transporta do império da escuridão para o reino do Filho do amor de Deus. Ele está dizendo dessa transformação que o Espírito Santo opera na vida daquele que crê em Jesus. Você crê em Jesus e o Espírito Santo faz um milagre. É como aquela história dos peixinhos, dos 2 peixinhos e 5 pães. Tinha 2 peixinhos e 5 pães e 5.000 homens. Naquele tempo, quando tinha 5.000 homens, Lohane, tinha mais ou menos umas 20.000 mulheres, umas 50.000 crianças. E ali aquele povo estava... Eu exagerei um pouco. Aquele povo estava com fome. Aquele povo estava faminto. E os discípulos apavorados, como é que nós vamos fazer? Vai todo mundo morrer de fome, eles vão começar a se atropelar, vão começar a brigar, porque o ser humano, quando fica faminto, ele fica meio nervoso. E aí apareceu uma solução louca, um translocado, um lunático dos discípulos, charado meu amigo André, o André, discípulo de Jesus. Chegou e falou, tem um rapazinho aí que tem 2 peixinhos e 5 pão. Aí Jesus falou, manda vir, manda trazer. Porque é assim que Jesus trabalha. Você entra com o que você tem e Ele faz um milagre. Você entra com o que você tem, diga a Ele, e Ele faz um milagre. Amém? Boa. E aí o Espírito Santo, ele vê a sua fé em Jesus, ele vê que você sentiu uma atração por Jesus, ele vê que você realmente desejou Jesus, ele sabe porque ele pode entrar no seu interior e sondar as suas verdades e as suas mentiras, e as minhas verdades e as minhas mentiras, e as minhas falsidades. Então ele vê que ali existe realmente uma atração por Jesus, existe uma fé brotando, e ele tem capacidade para transportar a pessoa desse reino da escuridão com relação a Deus. Quando o homem insiste em fazer as coisas do seu jeito, e para isso ele começa a mentir, e para isso ele começa a infringir a lei de Deus, e para isso ele começa a ter que manifestar uma força que às vezes ele não tem, e ele começa a se associar com outros que estão atrás do mesmo ideal, do mesmo objetivo, de se fortalecer e de parecer forte, de conquistar as coisas nessa vida. E quanto mais a pessoa deseja fazer as coisas da sua maneira, mais ele se afasta de Deus. Então, o Espírito Santo faz o caminho de volta. O Espírito Santo, quando ele vê nascer essa confiança em Jesus, ele pega essa pessoa toda embaraçada, ele pega essa pessoa toda comprometida com o diabo, toda comprometida com a mentira, essa pessoa que se tornou vulnerável e que começou a atrair sobre si coisas ruins, essa pessoa que às vezes ela está deprimida, ela está solitária, ela está no vício, ela está abandonada, ela está entristecida, ela está empobrecida por causa dos caminhos que escolheu. Ele pega essa pessoa e limpa por causa de Jesus, porque ele creu em Jesus. E ele pega essa pessoa e transporta desse mundo de escuridão e de treva para o reino de Jesus.
E ele começa a operar com uma força extraordinária, e essa pessoa vai sendo conduzida pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz: e aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso está escrito porque existe uma direção quando ele transporta a pessoa, quando a pessoa oferece aqueles 2 peixinhos e 5 pães, que seria, no caso, a fé em Jesus. A fé em Jesus significa aqueles 2 peixinhos e 5 pães. É a única coisa que o homem pode oferecer para Deus em troca do seu milagre. Aquele discípulo ofereceu para Jesus aquilo que era insignificante, que não daria para alimentar nem mesmo uma pessoa das 15.000 pessoas que havia ali. E Jesus completou com o seu milagre. A pessoa oferece a fé em Jesus. Pronta a fé em Jesus, o Espírito Santo percebe. Então, através daquela fé, o Espírito Santo transforma. Ele transporta a pessoa desse mundo de escuridão, quando ele é responsável pelas suas atitudes e não tem a bênção de Deus, ele transporta para o mundo da luz de Jesus, quando as consequências da vida humana passam a ser responsabilidade de Deus. E aí você não responde mais pelas consequências da sua vida, porque você está debaixo da proteção de Jesus. Você está debaixo daquilo que Jesus conquistou na cruz. Ele te transportou daquele mundo de escuridão, quando você queria fazer do seu jeito, e te colocou no mundo da luz, quando você decide fazer do jeito de Deus. A diferença é essa. É assim que se entende esse transporte. É você sair dessa condição de querer ser dono do seu nariz, de querer ser seu Deus no seu próprio mundo, e concordar com a mensagem de Cristo, concordar com os impulsos do Espírito Santo e aceitar se submeter à vontade de Deus.